Pessoal, antes de começar propriamente o assunto do nosso vídeo, eu quero divulgar para vocês que eu dou aulas particulares de francês via Skype nesse momento de distanciamento social, que eu tenho certificado do TFI, que é o Test de Français International, que no caso é um certificado reconhecido internacionalmente, certo? E o meu certificado é com nota máxima. Tenho experiência também de morar e de estudar na França quando adolescente e que já há cerca de 2 anos trabalho com isso, certo? Preparando pessoas que têm interesse de aprofundar os seus conhecimentos culturais, conhecendo outra língua, e pessoas que também têm interesse de emigrar para algum país onde se fala francês, certo? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo a partir desse e-mail que vai estar aparecendo para vocês aqui na tela, e a gente vai com certeza negociar muito bem, tá ok? Bom, vamos voltar então, vamos retomar o nosso assunto principal aqui, que é economia. O fato é que nas circunstâncias em que nós descrevemos, lá no final dos anos 1970 e começo dos anos 80, o Brasil se encontrava com poucos dólares, ou seja, poucas divisas internacionais. O problema disso é que, desta maneira, qualquer mercadoria importada se torna mais cara, porque a nossa moeda fica desvalorizada com relação à moeda internacional, que é o dólar. E além disso, mesmo que as mercadorias sejam produzidas aqui, mas tenham um, dois ou até três componentes que são importados, isso vai encarecer a mercadoria que é produzida aqui. Dentro dessa situação e a partir da segunda crise do petróleo deflagrada pela OPEP, os Estados Unidos da América reagiram aumentando a sua taxa de juros. Como eu expliquei no vídeo passado, quando os Estados Unidos aumentam a sua taxa de juros, a tendência de todos os dólares que existem no mundo inteiro é de migrar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são aqueles que emitem a moeda dólar. Portanto, existe uma confiança muito maior de que ele será capaz de reembolsar aquele valor que ele pede emprestado, certo? E isso ocorre através de emissão de títulos do Tesouro norte-americano, emissão de títulos da dívida pública norte-americana. Então, o Brasil, no meio dessa situação, ficou internacionalmente desamparado, certo? Significa que a gente já tinha poucos dólares aqui, que as nossas exportações não iam tão bem, que eram uma das melhores formas de a gente encontrar uma saída para arrecadar dólares, certo? Então elas não iam tão bem. E porque quando os Estados Unidos aumentaram a sua taxa de juros, eles causaram uma recessão em nível global. Significa que a economia em nível global começou a crescer a uma taxa mais lenta. Se a economia em nível global começou a crescer a uma taxa mais lenta, isso prejudicou naturalmente as nossas exportações. E esse crescimento mais lento ele ocorre por conta daquilo que eu já expliquei para vocês. Se o mercado financeiro está dando um retorno maior do que o mercado real, então os investidores naturalmente vão migrar para o mercado financeiro. Ao migrarem para o mercado financeiro, isso causa naturalmente uma desaceleração da economia real. Bom, o fato é que isso prejudicou as nossas exportações e a gente ficou com uma escassez muito grande de dólares. E dentro desse contexto, a gente precisava pedir emprestado para poder sanar as nossas dívidas, né? Para poder pagar os juros que devíamos de empréstimos que pedimos outrora, e para poder pagar os juros que a gente tem que remeter aos donos do capital que aqui está investido e que são estrangeiros, certo? De pagar tudo que a gente quiser, tudo que a gente precisar, de pagar as importações que são necessárias, porque nenhum país consegue viver completamente só, então ele necessita de fazer trocas com o resto do mundo, tá?
E a saída encontrada foi pedir dinheiro emprestado a bancos privados internacionais, e o FMI, essa instituição monetária que foi criada no bojo do Acordo de Bretton Woods em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o FMI passou a atuar como o defensor dos interesses do mercado financeiro internacional. Quer dizer, o FMI conseguiu fazer com que esse dinheiro, com que esses dólares fossem emprestados a países como o Brasil, na situação do Brasil, subdesenvolvido e sem dólares, mas o FMI impunha um pacote, certo? Que era muito restritivo, certo? Vamos olhar um pouco mais de perto qual era o pacote que o FMI impunha, certo? E o que é interessante no caso do FMI é que mesmo um dos economistas mais liberais do Brasil, talvez aí um grande admirador, inclusive de Mises e de Hayek, que foi um dos cabeças do Plano Real, que é o Gustavo Franco, mesmo o Gustavo Franco, ele reconheceu que recorrer ao FMI era significado de perda de soberania nacional em alguma medida, certo? Então não estou falando de nenhum keynesiano nem de nenhum marxista, estou falando de um liberal, ok? Vamos lá. A receita recomendada e imposta pelo FMI, conhecida como ajuste monetário do balanço de pagamentos, certo? Essa receita era uma condição para que os países pudessem pedir esse dinheiro emprestado. E essa receita, ela vinha como se fosse para garantir que o país realmente fosse conseguir pagar dentro dos prazos o que ele devia, né, a partir desse empréstimo que ele estava começando a fazer, normalmente de bancos internacionais privados, mas mediado pelo FMI, tá? Ou então a gente pode simplificar e dizer simplesmente que pedimos dinheiro emprestado ao FMI. Não está errado falar isso, tá? Então, essa receita conhecida como ajuste monetário do balanço de pagamentos baseava-se na redução da demanda interna, sobretudo os gastos do governo, possibilitando, graças à redução da atividade econômica, uma diminuição nas importações. Olha, isso que eu estou falando aqui é muito sério. Redução da demanda interna. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa menos pessoas comprando, ou as pessoas comprando menos. Entende? Porque quando as pessoas compram, mesmo que sejam mercadorias que foram fabricadas aqui dentro, pode ser que essas mercadorias tenham componentes que foram importados, tá? E a ideia dessa receita é evitar ao máximo fazer importações. Para quê? Para que o nosso saldo comercial, quando a gente pegar as exportações menos importações, seja positivo, para que a gente consiga arrecadar dólares para pagar essa dívida que nós estamos contraindo, certo? Então, redução da demanda interna, sobretudo os gastos do governo. Ora, quando o governo deixa de gastar, ele deixa de remunerar muita gente. Portanto, essa é uma receita de desaceleração da economia, tá? Possibilitando, graças à redução da atividade econômica, uma diminuição nas importações. Esse é o objetivo. Paralelamente, uma elevação das taxas de juros, assim como estímulos às exportações através de desvalorização da moeda. Bem, paralelamente, uma elevação das taxas de juros. O que é que isso significa? Isso significa que os bancos internacionais que vão emprestar dinheiro para o Brasil, nossa, eles já estão correndo risco de estar emprestando dinheiro a uma nação que está em dificuldades financeiras. Então, já que existe um risco, eles têm que ter uma compensação por esse risco que eles estão correndo. Essa compensação se traduz no aumento das taxas de juros. Então, eles vão emprestar mais, contanto que as taxas de juros sejam elevadas. O Brasil caiu
dentro dessa armadilha, certo? Durante muito tempo o Brasil foi o país com a maior taxa de juros do mundo. Bom, assim como... E vejam que esse aumento da taxa de juros faz com que a nossa dívida cresça a uma velocidade maior, tá? Assim como estímulos às exportações através da desvalorização da moeda. Bom, estimular as exportações, como eu falei para vocês, é um bom caminho para arrecadar dólares. E como é que a gente estimula as exportações através da desvalorização da moeda? É muito interessante esse raciocínio, porque o exportador recebe em dólar, mas ele gasta aqui dentro em reais. Então, quando ele recebe em dólar e troca lá no Banco Central pelo equivalente em reais, se o dólar estiver valendo muitos reais, ele vai receber muitos reais. Então, o exportador recebendo muitos reais, ele tem um aumento avassalador da sua lucratividade. Tendo um aumento avassalador da sua lucratividade, ele pode investir cada vez mais no incremento do seu negócio, certo? Do agronegócio, mais especificamente falando, quando a gente fala de setor exportador brasileiro. Então, um aumento de produtividade de tal forma que a competitividade do nosso setor agrário seja muito forte, tá? Isso tudo para arrecadar cada vez mais dólares. Então, essa é a desvalorização da moeda, tá? Contenção dos salários. A contenção dos salários ainda vai no bojo da redução da demanda interna, entendeu? Ou seja, a inflação faz os preços aumentarem, mas os salários não acompanham esse aumento de preços. E contenção, aliás, e concessão de subsídios de crédito e fiscais aos setores exportadores, ou seja, emprestar para esse pessoal do agronegócio a juros baixos e com prazos longos, aumentando, portanto, a competitividade dos seus produtos. Essa era a receita do FMI. Vejam, percebam que essa é uma receita de recessão econômica. Então, quando se diz que os anos 80 foram a década perdida, é porque o Brasil se submeteu quase que completamente a essa lógica do FMI, dentro dessa situação que ele entrou a partir do final dos anos 70. Então, década perdida realmente porque empregos, a taxa de desemprego explodiu, os salários diminuíram muito, e assim foi, certo? E assim foi. O resultado do receituário do FMI para o Brasil foi um período de estagnação que durou quase toda a primeira metade da década de 80, com quedas de 4,3% do PIB em 81 e queda de 2,9% do PIB em 83, e redução das taxas de investimento, principalmente entre 81 e 85, ou seja, era mais interessante para os investidores comprar título da dívida pública brasileira, já que estavam pagando taxas de juros altas, né, do que propriamente investir na economia real, tá? Porque todo investimento leva um tempo de maturação, ok? Isso como se mostra na tabela 4, tá? A gente vai já dar uma olhada na tabela 4. Deixa eu ver em quanto tempo a gente está. Tá, ainda temos algum tempo. Quando iniciada, certo? Quando se iniciou a crise da dívida, a capacidade produtiva utilizada do Brasil já estava muito abaixo do seu potencial. Ou seja, o que é que isso significa? Isso significa que você tem várias máquinas e equipamentos e várias pessoas que podem produzir para vender aqui dentro as suas mercadorias e a sua força de trabalho, mas que estão paradas. Entendeu? Isso é capacidade produtiva abaixo do seu potencial, tá? Portanto, a redução da demanda interna, né? Antes disso tudo começar, né? Antes de começar o pacote de redução da demanda interna, a gente já tinha uma capacidade produtiva abaixo do potencial.
Portanto, a redução da demanda interna teve efeito bastante negativo sobre o emprego e sobre a renda. Então, já tinha máquinas, equipamentos, fábricas paradas e muita gente desempregada. Se além disso, quando a gente aceita o pacote do FMI, a gente entende que realmente isso vai gerar mais desemprego, então é um efeito bola de neve, né? Assim como a desvalorização cambial, certo? E o setor primário voltado ao mercado externo tiveram efeitos notáveis sobre os níveis de inflação. Ora, o que é a desvalorização cambial? A desvalorização cambial é a nossa moeda valer pouco frente à moeda internacional, que é o dólar. Se a nossa moeda vale pouco em dólar, toda importação fica mais cara. Ou todo produto que tenha qualquer componente importado, importado fica mais caro. Isso gera o quê? Inflação. Porque nenhum país vive sozinho no mundo, tá? E o fato de a gente ter o setor primário, o setor agrário voltado ao mercado externo, tá? Por que que isso teve efeito notável sobre a inflação? Porque a produção de alimentos não era, portanto, voltada para abastecer a nossa população. Se a produção de alimentos não é voltada a abastecer a nossa população, então não tem uma oferta de alimentos no mercado interno que compense a demanda por alimentos. Então, a demanda por alimentos, às vezes, no mercado interno, fica um pouco acima da oferta de alimentos. Quando a demanda fica acima, então o preço aumenta, ok? Lei da oferta e da demanda básica, tá? A tabela 4, na tabela 4 eu vou pedir apenas para que vocês desconsiderem essa coluna, porque não está muito claro para mim quando eu peguei do livro do professor Luiz Filgueiras, provavelmente estava claro para mim qual era a unidade aqui do investimento interno bruto, mas eu não sei se aqui é porcentagem ou se é bilhões de cruzados, de cruzeiros, entendeu? E além do mais, a gente sabe que aqui no Sarney teve uma mudança de moeda, então assim, essa informação aqui para mim não está clara, portanto vou desconsiderar para efeito dessa explicação. Mas a única coisa que eu quero chamar a atenção, para a qual eu quero chamar a atenção aqui, que é muito interessante, é o seguinte: afirma-se e existe uma crença de que realmente o que gera inflação é o excesso de gastos. É o excesso de gastos do governo, o governo imprimindo muita moeda, e etc, 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 tá? Mas, e aí o que aconteceria seria o seguinte: a economia cresce, mas a inflação também cresce. Então isso gera uma situação caótica em que os preços têm que ficar sendo reajustados o tempo todo, os salários têm que ficar sendo reajustados o tempo todo. Cara, eu vou desligar esse abajur porque ele tá começando a queimado e qualquer hora ele explode aqui na minha cara. Então, putz, perdi o raciocínio. Sim, então a inflação seria causada pelo aumento, certo? De gastos do governo, pela impressão de moeda, e aí teria que ajustar preço, tá? Teria que ajustar salários e, enfim, muitas vezes os preços ficam desalinhados. Eu vou explicar mais pra frente para vocês o que significa o desalinhamento de preços quando eu estiver falando do plano cruzado e etc. E isso gera um caos na sociedade, uma espécie de caos sistêmico, tá? Então, isso... Tá, então a economia ia crescer, ou seja, o PIB cresce, mas a inflação também cresce, né? Esse é o raciocínio. Só que esse é um raciocínio que ignora completamente o fato de que nós estamos inseridos em um sistema mundializado, tá? E que a gente está dentro de uma divisão internacional do trabalho. E que nessa divisão internacional do trabalho nós somos produtores de mercadorias com menor valor agregado. E que isso, portanto, coloca a gente dentro da possibilidade de que a nossa inflação
seja gerada não só por esses fatores que eu mencionei agora, que é o principal argumento liberal, tá? Mas que a nossa inflação seja gerada também pela questão da dependência econômica, tá? Que é o fato de a gente não produzir tudo que a gente consome, quer dizer, não produzir boa parte das mercadorias industrializadas que a gente consome aqui. Então, toda vez que a gente tem uma crise cambial, ou seja, tem pouco dólar, isso vai influir muito pesadamente nos preços, tá? E também o fato de a nossa agricultura ser voltada para a exportação e não para o abastecimento interno, ou seja, a gente não consegue se industrializar porque o nosso setor agrário ele não ajuda, digamos assim, tá? Enfim, são outras questões que dá para, mas a única coisa que eu quero mostrar para vocês nessa tabela que é muito interessante é o seguinte: ela se chama inflação, PIB e taxa de crescimento nos governos Figueiredo e Sarney, tá? Vai, portanto, de 1980 até 1989. Eu quero discutir com vocês o seguinte: em 80 a gente teve uma taxa de crescimento do PIB de 9,3% e a nossa inflação foi de 100%, tá? Os preços na média dobraram. Só que em 81 a gente tem um decrescimento do PIB, tá? É menos 4,3%. O PIB cai. E olha a inflação não só se mantém, como ela aumenta um pouquinho, tá? Vai de 100 para 109, ou quase 110 aqui. Depois, a nossa economia cresce, mas cresce muito timidamente, não chegando nem até 1%, tá? E a inflação persiste, 95,4%. Ou seja, quase no mesmo patamar aqui de 80, que foi o ano em que a gente cresceu 9,3%. A lógica, se a gente cresceu pouco, seria o quê? Da inflação também ter crescido pouco, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Por essas razões que eu mencionei para vocês. Dependência econômica, estrutura agrária voltada para exportação e por aí vai. Vejam que curioso. Decrescimento econômico aqui no PIB, tá? E a inflação explode, tá? Então isso acaba demolindo esse argumento liberal de que a inflação é pura e simplesmente uma irresponsabilidade do governo. Entendeu? Porque o argumento liberal ele ignora completamente a questão da estrutura produtiva do país. Estrutura produtiva, certo? Isso que eu estou falando aqui não tem nada de revolucionário, né? Isso é objetivo, né? Isso tem que ser levado em consideração, senão a gente não vai conseguir, pensar em formas de sair dessa miséria cultural e econômica, tá? Estrutura produtiva. Depois a gente cresce 5% e a inflação ela estoura para 220%. Depois crescemos 7,8%. A inflação se mantém, tá? Se mantém, cresce um pouco. Crescemos aqui em 86, 7,5%. A inflação cai, né? Assim, a lógica seria, crescemos mais é porque gastamos mais e a inflação deveria subir, né? Mas não, curiosamente a inflação acabou caindo aqui. Depois a gente cresce menos, mas a inflação sobe em 87, tá? Ela vai para 224%. E a gente decresce 0,1% em 1988 e a inflação vai de 224 em 87 para 684% em 88. Qual é o manual econômico que consegue explicar isso? Nenhum manual econômico, nenhum manual de economia consegue explicar isso, tá certo? Porque isso não está dentro do raciocínio do mainstream econômico, tá? E 89, poxa vida, crescimento que a gente pode chamar de pífio para os padrões aqui, porque chegamos a crescer 5%, 7,8%. Então a gente cresce em 89, a gente cresce 3,2% e a nossa inflação vai para 1.320%. E aí? Qual é a solução para isso, né? E será que a inflação, que o fantasma da inflação nunca mais vai voltar? No próximo vídeo a gente vai começar a explicar todas as tentativas de conter a inflação pré-plano real. Beleza? Então, até mais.